Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Vital, da Universidade Federal de Alagoas e responsável pelo programa R para Biologia da Conservação. E eu estou aqui, gente, para trazer para vocês uma nova aula, uma aula voltada tanto para as pessoas que ainda estão começando a dar os seus primeiros passos no R ou na análise de dados de uma maneira geral, como também para as pessoas que já têm alguma experiência com isso, mas ainda estão ali naquele constante aprendizado, né, que a gente tem quando a gente usa uma plataforma tão interessante quanto o R, que tem um potencial grande, ou mesmo, né, sem pensar necessariamente nessa plataforma, quando a gente vai pensando nesse universo vasto aí de como trabalhar com dados, de como analisar dados na biologia ou mesmo em outras áreas, tá certo? Então o que a gente vai fazer hoje? Eu quero conversar com vocês sobre organização de dados, falando desde o começo da lógica de um gerenciador de planilhas e qual formato escolher, passando por uma parte muito importante, que eu diria que é até o núcleo dessa aula, que é como eu organizo os dados na prática, na planilha. Então vamos lá, eu fui para campo, coletei os dados, está tudo no papel e agora eu tenho que digitar. Como que eu faço isso para depois, na hora de analisar os dados, ser tudo da maneira mais tranquila possível, sem dores de cabeça, sem chateações, sem ter que ficar fazendo mudanças de formato manualmente na planilha, coisas que às vezes tomam um tempo imenso da gente. Esse é o meu grande objetivo da aula, falar, ensinar sobre isso, tá? Mas depois, para finalizar também, eu ainda trago uma última parte que tem a ver com R, né, que está aberto aqui como pano de fundo pra gente, que é uma aula rápida ou uma reapresentação de alguns scripts que eu tenho prontos para importar dados em diferentes formatos para dentro do R. Essa última parte eu falo que é um relembrar, porque quem já teve a chance de participar de algum dos nossos workshops R para Biologia da Conservação, né, os nossos workshops online, já pode ter assistido uma aula com isso e já pode inclusive ter tido acesso exatamente aos scripts que eu vou apresentar aqui. Mas como fica muito difícil eu falar de organização, estrutura de dados, sem falar sobre importação neles no R, já que eu estou sempre me esforçando para ensinar o R como uma ferramenta de análise, fazer isso tudo sem falar sobre a importação seria bastante sem graça. Essa última parte ela é um pouquinho mais rápida, porque, como eu disse, já é algo que eu já fiz antes, né? Muitas pessoas já tiveram a chance, mas para quem já teve a chance é legal poder relembrar, e para quem não teve a chance, fica aí uma nova oportunidade então de aprender um pouquinho sobre como importar dados para dentro do R. Aí, quando vocês chegarem no final da aula, vocês vão poder baixar um pacotinho de arquivos que eu preparei para vocês, tá? Não se esqueçam disso não. Então, quando a gente vier para o R trabalhar, eu tenho aqui, se eu não me engano, 3 arquivos de dados de exemplo, 3 scripts do R de como ler dados, e tudo isso está disponível para vocês baixarem, para que vocês não tenham que ficar ali parando o vídeo toda hora para tentar acompanhar e copiar o script. Na verdade, vocês podem parar o vídeo de vez em quando para acompanhar fazendo procedimentos no R, mas vocês não precisam necessariamente copiar os scripts todos, já que eles vão de presente para vocês, tá? E a outra coisa que eu adicionei, e vai ser o meu ponto de partida na aula, é um arquivinho, gente, que eu gravei, simples, só um arquivinho do bloco de notas, com alguns links relevantes, porque eu vou começar essa aula de hoje, já, falando para vocês sobre gerenciadores de planilha e para poder dar o espaço para eu falar como que eu estruturo os meus dados na planilha. Mas para isso, antes, eu quero falar um pouquinho sobre um assunto que muitas vezes nem é discutido, que é qual gerenciador de planilhas eu deveria usar. A maioria das pessoas usa o Excel, e o Excel é uma excelente plataforma, mas na verdade existem outras opções, e é bem interessante a gente conhecer, a gente dar uma olhadinha nessas opções que a gente tem à nossa disposição. Então eu vou começar falando sobre isso.
Como eu vou mencionar diferentes softwares que vocês podem baixar na internet, então eu já deixei salvos os links para vocês não terem que fazer de novo o trabalho de vou parar o vídeo, vou olhar ali, às vezes está pequenininha a fonte, né, do endereço para copiar é ruim, então não precisa se preocupar com isso, tem um arquivinho de texto com todos os links relevantes dessa primeira parte. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá? Vamos começar com essa primeira parte. Eu vou deixar o R quietinho aqui, no final da aula a gente vai usar. Eu vou aqui para o navegador, onde eu já estou com alguns links abertos. E aí vocês vão ver aqui que eu vou depois passear por essas abas, tá? E eu quero conversar um pouquinho com vocês então a respeito dessa lógica básica de uso de gerenciador de planilhas. Espera aí, a gente vai voltar aqui para o navegador, mas eu tinha deixado aqui o Excel aberto, né? Um gerenciador de planilhas, como o Excel, ele é um programa de computador que você pode usar para uma série de tarefas diferentes. Sendo que a mais básica de todas, que é o nosso foco, é o armazenamento de dados. Então a gente realiza experimentos, faz coletas em campo, ou às vezes nem é em campo, às vezes é coletando dados de informação que já estão digitalizadas, mas enfim, de uma forma ou de outra, antes da gente chegar na etapa de analisar os dados, usando ou não o R, né, que é o assunto sobre o qual eu sempre falo tanto, a gente precisa colocar os dados em um arquivo organizado. E quase sempre, com raríssimas exceções, essa organização dos dados é feita em um gerenciador de planilhas, tá? E aí a gente está aqui, né, eu estou com o Excel aberto, sendo que o Excel ele é o gerenciador provavelmente, né, eu não conheço os números nem nada, mas acho que eu posso afirmar sem medo de estar errado que ele vai com certeza ser o mais usado pelas pessoas, tá bom? E o Excel ele faz parte do pacote Office da Microsoft, tá bom? Às vezes a gente até usa a palavra Excel como sinônimo de gerenciador de planilhas, mas tem outros. Eu vou falar rapidamente do Calc, por exemplo, que é do LibreOffice, e aí às vezes a gente abre o gerenciador e chama de Excel, e nem é, na verdade. Isso é besteira, mas né, só para contextualizar direitinho. Agora, tem uma coisa interessante que às vezes as pessoas não param para pensar sobre os gerenciadores. Existe toda uma gama de possibilidades a mais que se abre além do simples armazenar dados. Num gerenciador como o Excel, por exemplo, eu tenho aqui, né, um monte de abas. Cada uma dessas abas me traz um monte de opções diferentes. Algumas delas têm a ver com layout, com visual, outras, né, têm a parte das fórmulas, tem até mesmo questões relacionadas à organização de dados e dependendo, né, se você instala um complemento ou algo assim, você pode até mesmo ter ferramentas de análise de dados dentro de um gerenciador de planilhas. Então, na verdade, o que acontece é que existe toda uma escala, vamos dizer assim, de complexidade dos gerenciadores de planilha. Eles partem lá no início, e aí daqui a pouco eu vou dar um exemplo disso, dos gerenciadores que são extremamente simples e minimalistas e que servem basicamente para salvar os dados e acabou. Tá? Ou seja, eles não vão ter esse tanto de opções que a gente tem aqui numa plataforma como o Excel, eles não vão permitir análise, não vão permitir criar gráficos, não vão ter um monte de opções. Você pode pensar que isso é ruim, mas não necessariamente. Na verdade, isso pode ser muito bom. Daqui a pouco eu vou falar sobre um desses gerenciadores bem simples, que é o Comma Chameleon, e eu vou explicar o que existe de bem interessante em um gerenciador de planilhas que não faz quase nada, só armazena dados. Aí a gente avança e a gente vai olhar para opções mais complexas, sendo que o Excel estaria aí num ponto intermediário para avançado da escala. E por fim, lá na outra ponta da escala, a gente pode pensar em gerenciadores que têm uma gama imensa de opções, que vão além do que uma coisa como o Excel faz, que incluem coisas como interagir nativamente com linguagens de programação, como o próprio R. Então imagina, você está usando um gerenciador de planilhas, os seus dados estão dentro dele, e dentro dele você usa um script do R ou de outra linguagem de programação, como Python ou outras opções, para trabalhar com os seus dados. Então também existe essa possibilidade. Eu quero falar rapidinho sobre essas coisas, mas como eu disse, é uma introdução interessante para a gente ter antes de falar sobre como organizar os dados. Tudo bem?
Vamos lá então? Deixa eu fazer uma passagem bem rápida sobre esse mundo com vocês. Eu falei do Coma Chameleon, que é esse projetinho aqui. O link dele está incluído no arquivo que vocês vão ter para download. Tá? Ele é um projeto open source, tá? Ele é totalmente aberto, livre, qualquer pessoa pode baixar, usar como quiser, e ele é desenvolvido de uma maneira colaborativa, né? As pessoas podem contribuir para o desenvolvimento dele, e ele é um editor de dados para arquivos CSV. Arquivo CSV é um dos formatos de arquivos de dados mais básicos que existe, que é lido pelo Excel e ele pode inclusive ser gerado. Você pode ir lá no Excel e no salvar como, e o CSV é uma opção. Mas basicamente, né, olha aqui a miniaturazinha. É um gerenciador de planilhas. Quando você olha aqui, ó, A, B, C, D, tá vendo? 1, 2, 3, é a mesma coisa, só que ele é muito minimalista nas suas opções. Qual que é a proposta dele? Gerenciadores de planilhas muito simples, eles surgem de uma necessidade que tem a ver com o tipo de dados com o qual você trabalha. Já inclusive foram publicados artigos sobre isso. Tem um trabalho bem interessante que mostra, por exemplo, como dados moleculares, às vezes eles são... o armazenamento deles é perturbado pelo fato de que boa parte dos gerenciadores, como o Excel, por exemplo, eles têm um reconhecimento automático do tipo de informação que você digita. Vocês já passaram por isso? Muita gente já teve dor de cabeça de tentar digitar uma coisa e o Excel querer reconhecer como data. E aí é super chato, você tem que ir lá no formatar célula, mudar, mas às vezes você está em outro lugar da planilha, vai digitar o mesmo tipo de informação, ele quer reconhecer como data, e às vezes então você digita e a informação se distorce, porque ele reconhece como outro formato e você não vê mais a sua informação original que foi digitada. E aí existem trabalhos que tem pelo menos um trabalho que eu conheço que fez uma revisão em base de dados e descobriu que existem muitos dados que estão disponíveis, dados que estão disponíveis online para outros pesquisadores baixarem e usarem, e eles têm problemas. Problemas porque em algum momento no caminho teve um reconhecimento de formato incorreto, isso ficou armazenado nos dados, aí quem vai lá baixar os dados não consegue usar os dados direito porque os dados estão alterados por conta disso. É uma dor de cabeça chata, ela não afeta todo mundo, depende um pouco do tipo de informação que você usa e que você digita, né, e como você digita. Mas aí uma opção como o Coma Chameleon, ele vem justamente pensando nisso. Olha, e se eu quiser só digitar os meus dados sem nenhum reconhecimento, sem nenhuma alteração de formato, a coisa mais pura possível? É exatamente isso que ele faz. Então ele é uma opção interessante, né? É gratuito. Dependendo da forma como a pessoa, né, cada um de vocês usa um gerenciador de planilhas, ele é uma opção super legal, porque ele é totalmente minimalista, é um programa levinho, você vai lá, digita os dados e acabou, ele não faz mais nada. Se isso parece legal para você, pode valer a pena conhecer, beleza? Ele é o único exemplo que eu vou dar lá da ponta da escala, das coisas mais simples. Aí a gente vem para os intermediários, né? Com certeza o mais famoso é o Excel. Talvez o Excel ele possa ser um intermediário avançado, porque ele tem muita opção por dentro. Talvez um intermediário, né, tá na mesma categoria do Excel, mas um pouco mais simples, um exemplo legal, é esse daqui, o sistema de planilhas do Google. O Google tem um pacote de Office próprio, né? Ele pode ser acessado online, mas você pode adicionar um complemento no seu navegador que permite acessar offline, trabalhar sem estar conectado na internet. Aí ele tem um gerenciador de documentos, um de slides e um gerenciador de planilhas. O que eu gosto? Eu particularmente gosto um pouco do gerenciador de planilhas do Google pelo seguinte. Ele tem algumas opções parecidas com o que o Excel oferece, mas ele tem menos. Às vezes ter menos opção é legal, porque você não fica perdido um tempão procurando uma coisa no menu, né? Então ele tem um menu com várias opções de coisas que um gerenciador como o Excel tem, mas com menos possibilidades. E em determinados momentos isso é legal. E uma das coisas, para mim, a principal questão dele é que ele é muito fácil de você trabalhar em colaboração, né? Você pode compartilhar o arquivo, várias pessoas podem trabalhar no arquivo ao mesmo tempo, você pode acompanhar as modificações. Eu acho isso
uma coisa bem legal em alguns tipos de trabalho, usar ferramentas que são nativamente online feitas para colaborar pode ser muito legal. Além do gerenciador de planilhas do Google, a gente tem uma opção também do mundo do software livre, que é o Calc do LibreOffice. O LibreOffice é um pacote aberto, de Office, você não paga nada e ele faz parte dessa iniciativa de coisas open source, como o R faz. E aí ele também, então ele tenta oferecer as mesmas coisas que um pacote de Office pago, como o da Microsoft tem, só que é totalmente gratuito. Para a pessoa usar esse tipo de pacote, normalmente tem um tempo de adaptação, porque ele é diferente, os menus são diferentes, as coisas são diferentes. Mas pela minha experiência, o Calc ele é muito competente, ele faz tudo o que o Excel faz, mas você tem que conhecer os caminhos. Então, usar ou não usar depende, é uma questão de escolha pessoal, dependendo do contexto da pessoa, mas é bem interessante, ele é bastante completo. Uma opção meio termo, é pago, mas tem versão gratuita, que muitas pessoas usam, é esse pacote de Office aí, o WPS. O WPS ele é um pacote de Office pago, mas que tem uma versão free, e essa versão free ela vem com anúncios, Então quando você abre o gerenciador de documentos, ou de planilhas, ou de slides, ele abre, você usa à vontade, mas de vez em quando vai aparecer uma propagandinha que você tem que esperar uns segundos para fechar, essas coisas. É meio chato, mas ao mesmo tempo ele oferece uma opção gratuita de um pacote de Office que é quase idêntico da Microsoft. É a característica principal dele. Quando você abre, se a pessoa olha rápido, ela acha que você está olhando para um pacote da Microsoft. Tem o Excel, a gente já falou, e só para finalizar essa passagem do mais simples para o mais complexo, um projeto bem interessante que eu conheci há algum tempo atrás, acho que tem uns 2 anos, quando ele estava começando eu conheci, hoje ele está bem avançado, é o Stencila. A proposta do Stencila é a seguinte, é criar um pacote de Office que tenha ferramentas pensando em pesquisadores, pessoas que trabalham com pesquisa científica, e aí ele tem o foco em colaboração e reprodutibilidade. Aí ele vai ter ferramentas, por exemplo, no gerenciador de planilhas, que é o que eu mencionei para vocês. Você vai lá usar o gerenciador de planilhas, mas você abre uma janela dentro dele que chama o R, aí você roda um script do R dentro dele, ou roda um script de outras linguagens. Tem um momento aqui que ele vai falar um pouquinho sobre essa que ele chama de códigos reativos. Está aqui, tem JavaScript, Python, tem R, então ele tem um monte de coisas muito interessantes e talvez para mim o que eu acho mais atraente nele, ele vai ter coisas mais complexas que um gerenciador agora não pensando só no gerenciador de planilhas, mas o pacote Office da Microsoft não vai fazer, porque ele está focado de maneira muito forte em trabalhar com coisas relacionadas à pesquisa científica. Então, ele vai falar aqui, por exemplo, de usar códigos para ele ler um arquivo onde tem uma figura e a figura ser adicionada no texto, no lugar de você copiar, colar e ficar ali tentando arrastar a posição, Então, é uma proposta diferente. É uma proposta open source também, o que é muito legal, Então, de novo, é completamente gratuito e ele está em desenvolvimento. Se eu não me engano, ainda é uma versão beta, a versão desktop, você pode acessar ele online, normalmente a versão online está sempre um pouquinho à frente. Mas é isso. Então eu queria passar um pouquinho por isso tudo. Isso nos afeta de várias maneiras, Primeiro é interessante conhecer as opções, escolher a que mais se adequa para a pessoa. Segundo, isso também afeta o formato. Por exemplo, se você decidir usar o Comma Chameleon, o seu formato base de arquivo é um arquivo CSV. Se você está usando o Excel, o seu formato básico de arquivo é um arquivo XLSX. Quando a gente vai levar dados para o R, o formato do arquivo afeta a forma de ler os dados. E no final dessa aula eu vou mostrar para vocês como ler 3 tipos de arquivos. XLSX, CSV e um tipo mais simples ainda, que é o TXT. Não necessariamente o programa te prende a um arquivo. Por exemplo, do Excel eu posso salvar em TXT e posso salvar em CSV. Mas alguns programas vão limitar. O Comma Chameleon, por exemplo, que eu saiba, não vai salvar XLSX, por exemplo. Então, isso também afeta a minha escolha. Pensando em termos práticos para levar para dentro do R, o formato nativo do Excel é o que eu menos prefiro.
não é nativo, digamos assim, do R ler um arquivo do Excel, você precisa de um pacote, às vezes tem pequenos probleminhas. Então, apesar de eu usar agora o meu lado pessoal, dia a dia, normalmente eu uso o Excel, quase sempre o que eu faço é que na hora que eu vou ler os dados no R, eu salvo no outro formato. Mas aí a gente fala disso já já, porque agora a gente está passando para a nossa segunda parte, que é uma parte essencial, muito importante, talvez a principal dessa aula de hoje. Beleza, você escolheu o seu gerenciador de planilhas favoritos para armazenar os seus dados. Eu não vou falar sobre as funções que esses gerenciadores têm para analisar dados ou gerar gráficos, porque não é muito importante para o contexto dessa aula, mas aí eu quero falar então sobre como que você digita os dados. Isso é um ponto crucial, é um gargalo muito importante, especialmente para quem está aprendendo, mas às vezes é um gargalo até para pessoas que já analisam dados há algum tempo. Se você não digita os dados da maneira mais adequada, pode ser que na hora de realizar a análise você tenha que voltar nos dados e mexer. E isso não é muito bom, não é muito prático, né? Não é um bom fluxo de trabalho. A gente deveria fazer o seguinte, né? Você está lá naquela etapa, planejou a coleta, foi para campo, seja lá o que for, coletou os dados, armazenou os dados e analisou. Aí você ter que fazer um vai e volta não é adequado, não é legal, a gente perde tempo, às vezes a gente se estressa porque às vezes esse voltar atrás é porque na hora de ler os dados deu uma mensagem de erro, aí eu tenho que descobrir o que está errado, aí eu descubro que a forma como eu coloquei uma informação não pode ser daquele jeito e a gente quer evitar isso. Felizmente, na verdade, essa etapa ela é muito simples porque ela tem uma regrinha que o pessoal costuma chamar de regra de ouro do armazenamento de dados. É muito simples, na verdade. Basicamente é o seguinte, gente. Toda vez que você for digitar os dados, você tem que ter na sua cabeça, com clareza, o que são as suas unidades amostrais e o que são as suas variáveis. No momento que você sabe isso, toda a sua complicação acabou. Por quê? Porque a regra de ouro é a seguinte: unidades amostrais vão ser as linhas, aqui eu vou numerar, mas elas poderiam ter nomes, e variáveis vão ser as colunas. Sempre, 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 sempre. Tá, mas pode ser que alguém aí conheça, não, mas eu lembro uma vez de usar tal programa e tem essa exceção, é diferente. Bom, aí tem duas coisas importantes. Primeiro, é que, sim, eventualmente existem programas de análise de dados que usam formatos diferentes. É uma minoria, quase sempre exceção, quase sempre são coisas bem de nicho, um programa muito específico para uma coisa. Isso é meio chato. Se você usa a .R como plataforma, tudo nele, a base vai ser essa. E na verdade não é nem só uma coisa do R, para a esmagadora maioria dos programas de análise de dados, essa vai ser a base. Então normalmente eu não me preocupo muito com essa possibilidade de algum programa usar uma coisa diferente, porque na verdade vai ser bem raro isso acontecer. Mas tem um desdobramento disso. Acontece sim, de às vezes, você digitar os seus dados de uma forma, mas eventualmente você tem uma pergunta que você vai fazer em relação aos dados, que para aquela pergunta a análise é diferente e você muda a referência do que é uma unidade amostral. Já eu falo melhor de um exemplo disso. Quando isso vai acontecer, se isso acontecer, aí você poderia pensar, bom, então eu tenho que digitar os dados duas vezes, em duas versões? Então, pode ser que sim, mas depende de como você trabalha. De novo, se a gente usa o R, ele nos dá ferramentas dentro dele para que uma vez que os dados foram digitados dessa forma e entraram para dentro dele, você pode usar essas ferramentas para modificar o formato lá dentro. Garanto para vocês que dá muito menos trabalho do que digitar os dados todos de novo. E aí você lá dentro dele mesmo pede, por exemplo, para ele somar coisas que vão ser agregadas, ou qualquer coisa do tipo, e aí você faz todas aquelas modificações lá dentro e não tem que voltar na planilha. A planilha vira uma só. Esse é o nosso foco ideal, né? A situação ideal é essa. Você vai ter um trabalho, você tem os seus dados. Os dados estão todos em um único arquivo, uma única planilha. Ou, eventualmente, às vezes quebrados em setores. Algo como, eu tenho a planilha dos dados
que diz respeito às espécies que eu coletei, uma outra para as mesmas unidades amostrais, então as linhas são iguais, com variáveis físico-químicas da água, uma outra com coordenadas. Não, isso é perfeitamente adequado, até porque você pode pegar essas três e colar uma do lado da outra, elas viram uma só. Mas tirando isso, o ideal é isso, é que a gente tenha uma única planilha e que eu não tenha que criar novas versões para diferentes análises. Para quem ainda é bastante iniciante no R, também dá para recorrer a ferramentas dos próprios gerenciadores de planilha. Por exemplo, o Excel ele tem uma ferramenta fantástica de tabelas dinâmicas que permite você criar versões modificadas na estrutura dos seus dados. Tudo isso pode ser feito dentro do R também, mas também tem essa opção, né? E às vezes é uma opção interessante para quem está dando os primeiros passos e já conhece, por exemplo, para quem já sabe usar uma tabela dinâmica, por exemplo, é legal, não tem nada de errado em usar também. Mas aí, de novo, você não vai fazer essa coisa manualmente, você não vai digitar os dados todos de novo, tá ok? Mas vamos voltar? Vamos olhar para essa estrutura. Que diabo é uma unidade amostral, né? O que são variáveis? O meu objetivo aqui não é sair conceituando tudo, porque foge do objetivo da aula, mas é legal relembrar algumas coisas importantes. Uma unidade amostral, gente, é sempre a unidade básica de medida. É como se fosse o seu objeto básico de medida no seu estudo. Vamos dar alguns exemplos assim simples, né? Digamos que eu vá para uma região e eu quero estimar a biodiversidade de peixes de lagos numa determinada região. Então, a forma como eu estruturei essa minha fala e o que eu quero fazer já me leva a pensar que a unidade amostral desse meu estudo vai ser um lago. Por quê? Porque cada lago vai me dar uma informação da biodiversidade. Digamos que a minha medida básica seja número de espécies, riqueza. Então, em cada lago eu tenho uma riqueza de espécies. Ah, eu poderia ter, sei lá, subamostras em lagos? Tudo bem, mas no fundo, a sua pergunta, o seu objetivo diz respeito à biodiversidade dos lagos, então os lagos são unidade amostral. Então, cada linha seria um lago. E o que seria cada coluna? Cada informação que eu coleto em cada lago. Isso se encaixa. As variáveis são as coisas que eu meço nas minhas unidades amostrais. Lembrando que medida na estatística não é necessariamente medida no sentido literal de algo que eu uso uma régua ou conto e tem um número. Existem também variáveis categóricas, né? Em alguma situação pode ser que cada indivíduo coletado, sei lá, um trabalho de morfometria, cada indivíduo é uma unidade amostral. Aí eu tenho diversas variáveis que eu medi literalmente, o tamanho da perninha, a largura da cabeça, mas aí a espécie, por exemplo, também é uma variável. Esse indivíduo é da espécie tal. Isso vai estar aqui também numa informação. A gente usa o verbo medir porque ele é usado na estatística dessa maneira ampla. Tudo bem? Então é isso. Cada variável que você coleta é a informação de uma coisa que você coleta por unidade amostral. Então, se você está lá na sua etapa de planejamento ainda, você ainda não foi para campo, eu acho que tem um exercício muito legal, eu sempre recomendo as pessoas fazerem, que é o seguinte: você estruturou a ideia, do seu delineamento experimental, você sabe como os dados vão ser coletados. Então você já sabe onde você vai, quando, como, que instrumento, quanto tempo, todas essas coisas já estão respondidas na sua cabeça. Aí o que você faz? Antes de você ir, você abre uma planilha em branco e você começa a digitar dados que você espera coletar. É literalmente inventar dados, os dados não existem, não precisa ter consistência no que diz respeito a eu vou inventar dados que se parecem com o que eu vou encontrar. Não é isso. A ideia é que você crie a planilha antes de começar a pegar os dados e tentar digitar nela. Isso tem um efeito muito legal, que é o seguinte: muitas vezes, quando a gente vai para campo e coleta, e aí a gente senta para digitar os dados, a gente descobre nesse momento alguma inconsistência. Algo como, olha, eu pensei que tal coisa é uma unidade amostral, mas na verdade, quando eu vou digitar, aquilo não começa a fazer tanto sentido mais. Então fazer esse exercício antes de coletar os dados é muito legal. Às vezes a gente percebe problemas na nossa lógica de como coletar os dados e a gente resolve isso antes de começar. É um exercício muito bom, recomendo que todo mundo faça sempre isso. É muito útil. E aí você define então com clareza nesse momento, tá bom?
Lembrando que unidade amostral vai ser sempre uma coisa relativa. Eu falei de indivíduos num trabalho de morfometria, lagos num trabalho de levantamento da biodiversidade de peixes, podem ser pessoas entrevistadas num estudo etnobiológico. O que importa é que em cada linha, as suas variáveis, então, elas vão representar as coisas que você registra, mede ou classifica para cada unidade amostral. Beleza? Então esse é o formato básico, essa é a regra de ouro de como você vai criar uma planilha. A partir dessa planilha, quando eventualmente você pode precisar modificar os dados em outra estrutura, se você domina uma ferramenta como R, você vai fazer isso com facilidade, ou se você preferir, você pode usar as tais tabelas dinâmicas ou outras opções. Legal? Tem algumas coisas interessantes a mais para falar. Sobre essa questão da modificação da estrutura, acontece que às vezes a gente tem diferentes perguntas com diferentes análises sobre os mesmos dados. E às vezes nessas diferentes perguntas você muda o que você quer saber. Por exemplo, é comum em trabalhos da área de fitossociologia você ter uma planilha base na qual cada unidade amostral é um indivíduo, uma árvore. Porque em cada árvore você identifica a espécie e você toma uma série de parâmetros. Diâmetro, altura do peito, altura aproximada e papapá. Então, cada indivíduo é uma linha. Mas aí você pode pegar aqueles dados, digamos que os dados foram coletados em várias parcelas. Aí você tem agora, você primeiro tinha uma pergunta sobre a característica dos indivíduos. Se você tem perguntas sobre isso, cada indivíduo é uma unidade amostral. Mas pode ser que lá na frente você tenha outra pergunta. É uma pergunta sobre a biodiversidade das parcelas. Aí você quer fazer perguntas sobre o que tem em cada parcela. Nessa lógica, cada parcela é uma unidade amostral. Eita, então agora eu tenho um problema. Eu vou ter que pegar, criar uma nova planilha, digitar tudo de novo? Não. Se você seguiu a estrutura lógica da sua primeira planilha corretamente, você pode, usando uma tabela dinâmica ou usando uma ferramenta como R, pedir para ele modificar, sumarizar os dados com base naquela informação da parcela. Basta que a identificação da parcela seja uma dessas variáveis que você tem. E aí isso vai ser bastante tranquilo. Então pode acontecer sim, apesar de eu afirmar que isso é a regra de ouro e que sempre os dados devem ser digitados assim, de vez em quando eu posso precisar deles numa estrutura diferente. Mas aí vem uma segunda ideia, então, que acompanha essa regra de ouro, que é, se eu precisar dos dados em outro formato, eu nunca deveria digitá-los de novo manualmente. Se eu estou fazendo isso, eu estou perdendo tempo. É melhor eu usar esse tempo aprendendo a fazer isso de maneira automatizada, seja usando uma tabela dinâmica ou seja usando o R. Legal? Beleza. Antes da gente sair para eu mostrar de novo o R e a gente importar alguns dados de exemplo, que eu sei que é uma parte que interessa muita gente, tem uma coisa legal aqui também. Quando a gente está mexendo no gerenciador de planilhas, a gente tem um monte de opções de coisas que a gente pode alterar. Eu posso mexer no tamanho da fonte, na coloração da célula ou das fontes, eu posso alterar o alinhamento, e aí tem algumas coisas que vocês precisam saber. Para mim existe uma regra sagrada do gerenciador de planilhas. Nunca, jamais, em hipótese alguma, pelo amor de Deus, não altere o alinhamento das células, tá? Se você quer organizar a sua planilha, use negrito, itálico, sublinhado, 1000 cores, mas não mexa no alinhamento. Por quê? É uma razão muito simples. Não sei se vocês já repararam, mas dependendo do que eu digito, eu não mexi no alinhamento, então não cliquei no centralizar, justificar, nada. Só deixei do jeito que está. E do jeito que está, se eu digitar um número, ele automaticamente alinha para a direita. Se eu digitar alguma coisa que não seja um número, ele automaticamente alinha para a esquerda. E isso é algo presente em todos os gerenciadores. Não, deve ter alguma exceção, mas todos os que eu uso, todos que eu já usei, têm essa mesma característica, tá? Por que que isso é importante? Isso é importante por uma série de razões. Primeiro tem a questão do formato. Lembra do que eu falei? Quando ele lê e altera o formato, você pode ter que ficar atento com isso, e uma mudança no alinhamento de algo que você sabe que deveria ser um número ou que não deveria ser um número, já te chama atenção para isso. Segundo, é que isso me ajuda muito
muito a evitar alguns erros extremamente comuns. Isso para mim é o principal motivo. Imagine, por exemplo, eu vou usar uma fórmula aqui, é só para gerar um conjunto de números, vocês não precisam se preocupar com o que eu estou fazendo. Eu estou gerando um conjunto de números aleatórios aqui, tá bom? E aí eu vou gerar aqui um monte de números ao acaso. Opa, peraí. Vou gerar um monte de números ao acaso. Vou copiar esses caras. Só para vocês visualizarem aqui uma coisa interessante. Imaginem vocês que isso daqui sou eu digitando meus dados. Dá uma olhada no erro que eu estou cometendo aqui. Eu deliberadamente estou fazendo um erro que, né, ele poderia passar desapercebido muito fácil se eu alterasse o alinhamento. Deixa eu alterar o alinhamento, só para vocês verem o que vai acontecer. Eu digitei no meio dos dados um 2O, que é muito parecido com o 20. Veja se vocês conseguem enxergar ele olhando rapidamente a planilha. Não dá, né? Você tem que olhar com muito cuidado até encontrar esse cara, porque o O é um pouco diferente do 0, mas é muito parecido. Agora deixa eu voltar atrás e deixar um alinhamento natural da planilha. Olha como ele salta aos olhos. Como o 2O automaticamente não foi reconhecido como número, ele alinhou para a esquerda. O que acontece então? O que acontece é que eu consigo detectar esse erro e eu consigo corrigi-lo muito rápido, antes que ele vire uma bola de neve. O que acontece é que quando eu vou levar os meus dados para um programa como o R, eu posso ter um momento que eu tenho um problema na leitura dos dados ou em uma análise, porque alguma característica dos dados está errada, porque alguma coisa foi digitada errado. E esse tipo de erro eu detecto ele com muita facilidade se eu não alterar o alinhamento. Então a regra é: nunca alterem o alinhamento, ok? Então é isso. Tá certo? Não se esqueçam dessa regra, dessa ideia, ela é muito importante, não mexam no alinhamento. Mas aí, como eu disse antes, né, voltando atrás, por uma questão de organização, você pode querer ter coisas em destaque na sua planilha. No lugar de então deixar tudo alinhado, centralizado, basta você se lembrar que você pode alterar coisas colocando negrito... Opa, não, usei o atalho errado. Você pode alterar coisas colocando negrito, colocando itálico, você pode alterar cor da célula, você pode alterar a cor da fonte, você pode alterar o tamanho da fonte de uma coisa. Nada disso vai afetar qualquer programa que vá ler os dados para analisar. Então, como isso não vai afetar nenhum programa, você pode fazer isso à vontade. Nesse aspecto, a coisa mais importante é que a planilha ela esteja organizada da maneira melhor possível para você que vai usar os dados digitar, encontrar informação e corrigir possíveis erros. Aí tem ferramentinhas legais, né? O Excel, o Calc e outros gerenciadores, eles têm a ferramenta de congelar painéis, que permite você manter uma linha ou uma coluna fixos enquanto você navega na planilha. Essas coisas todas cada pessoa usa na medida que quer. Se você quiser, você pode então usar e abusar das cores, tamanho da fonte e marcações, tá? Eu só realmente recomendo, eu acho fundamental não alterar o alinhamento. Inclusive tem outra coisa que também a gente vê rapidamente quando a gente não mexe no alinhamento, né? É o separador decimal que o seu gerenciador de planilha está reconhecendo. Olha aqui o meu. 2.1 é número, 2,1 não é. Isso é uma configuração do meu computador, então quando eu estou usando o Excel eu uso ponto como separador decimal. Pessoalmente eu gosto de usar ponto porque o R também reconhece como ponto e boa parte dos programas de análise também. Você não é obrigado a usar ponto porque na hora que você lê os dados e importa para uma ferramenta como R, você tem um argumento e você pode dizer para ele que para esse arquivo de dados o separador decimal é uma vírgula. Se você sempre lembrar de fazer isso, a coisa fica bem tranquila. Agora deixa eu falar de uma última coisa antes da gente ir para o R, ela também é importante. Olha só, quando você estiver trabalhando na sua planilha, existem 3 pequenas decisões importantes para você tomar. Elas dizem respeito ao uso de espaço, ao uso de maiúsculas e minúsculas e ao uso de caracteres especiais, tá? Elas podem afetar a forma como você lê os dados depois no R. E é importante, não é que você não pode usar essas coisas, você pode, mas é importante usar tendo em mente algumas coisas. Primeira coisa, o espaço.
Dependendo da forma como eu leio os dados no R, num primeiro momento, o R reconhece um espaço como um separador entre uma coluna e outra. Então, se eu tenho uma coluna que tem espaço no nome, ele pode me dar um erro na hora de ler os dados, porque é como se ele contasse o número de colunas, a primeira linha, né, ele vai ler ela como base, é o meu cabeçalho, aí ele vai contar. Aí depois ele vai achar que a próxima linha não tem o mesmo número de colunas. Por exemplo, aqui ele iria contar essa planilha como tendo, não 4, mas 5 colunas. Unidades amostrais, var1, var2, var3. Entenderam? Isso não é um problema sério, porque eu tenho duas opções muito simples. Ou eu omito os espaços quando eu estou digitando os dados, eu posso só colar as palavras, ou usar underline ou usar ponto, ou na hora que eu vou ler os dados, dependendo do comando que eu uso para ler os dados, eu tenho um argumento que se chama sep, de separador, e eu explico para ele que é uma tabulação que separa os dados. Aí ele ignora os espaços e tudo flui tranquilamente. Ou dependendo do formato, como o CSV, por exemplo, no qual o que separa já é uma vírgula, então ele não vai ter problemas com os espaços, tá? Beleza. Então, pessoalmente, eu uso espaços muitas vezes, apesar de ser legal você sempre evitar nomes muito grandes, porque quando você está no R, você vai digitar o nome de uma variável, se o nome da variável é uma coisa enorme, temperatura da água, entre parênteses, graus Celsius. Você vai ficar digitando isso de vez em quando, isso vai te dar uma trabalheira do cão. Melhor chamar de temperatura. E aí, quando você quiser colocar num gráfico, por exemplo, aí você coloca o nome completo que você quer dar. Então, essa é uma sugestão importante. Tente trabalhar com nomes de variáveis pensando numa relação custo-benefício. É bom que o nome seja fácil de reconhecer, né? Se for uma sigla muito curtinha, eu posso depois ter dificuldade até de saber o que é essa variável mesmo. Mas também não é legal que seja comprido demais, porque vai te dar trabalho para usar. Ter ou não ter espaço não é o fundamental aqui, mas lembrar que se tem espaço, você tem que considerar isso na hora de ler, isso sim é fundamental, tá? Segunda coisa, maiúsculos e minúsculas. Quando a gente trabalha no R, ele diferencia maiúscula e minúscula. Significa que se eu estou digitando uma coisa na linha de comando para usar o nome de uma variável e eu esqueço de uma letra maiúscula, o R vai falar comigo que aquilo não existe. Não tem uma variável com esse nome, não tem um objeto com esse nome. Por que ele vai fazer isso? Porque ele sabe a diferença de maiúsculo e minúsculo. Na prática, isso normalmente se resolve você, ao digitar seus dados, sempre seguir um padrão. Por exemplo, eu sempre uso a primeira letra como maiúscula, depois todas minúsculas, exceto no caso de nomes próprios e coisas assim, meio que seguindo uma regra básica da língua portuguesa. Se você faz isso, é difícil você se enganar porque você sempre segue o mesmo padrão. Mas, de novo, é uma coisa para se considerar. Se você quiser, você pode criar uma regra. Eu só digito dados com letras minúsculas. Aí você sempre vai se lembrar disso. Você nunca vai segurar ali o shift para pôr uma letra maiúscula. E aí tem um tipo de erro, então, que você não vai cometer. De novo, aqui não tem o certo e o errado. É mais uma questão de padronizar e lembrar das escolhas. E, por último, vem os caracteres especiais. Os acentos, o C cedilha. Eles, às vezes, dão um pouquinho mais de trabalho. Especialmente, não só com os dados, mas com o script que usa os dados. Dependendo de como você salva, você manda o arquivo para outra pessoa, a pessoa abre, toda a parte que tem acentuação fica toda bichada, toda alterada, cheia de erro. Ele substitui os caracteres especiais por outras coisas. Isso não é totalmente incomum. Tem a ver com a codificação, o encoding do arquivo. Mas isso é resolvível facilmente. Você pode tanto salvar como, né? Ir lá no arquivo e salvar como usando outro encoding, aí ele corrige. Ou usando uma ferramenta tipo o RStudio, por exemplo, ele tem um abrir o arquivo com tal encoding. Aí você testa até ver a forma de abrir corretamente. Mas de uma forma geral, eu gosto de evitar, apesar de que, dependendo da natureza dos dados, não dá. Mas quando eu posso, eu gosto de evitar o uso de acentos e caracteres especiais. Eu tento colocar isso como meu padrão. Mas, de novo, não tem certo e errado aqui. Basta você lembrar que pode ter problemas ao abrir o arquivo em outro computador, mas é um problema contornável. E você tem também que se lembrar, assim como maiúsculo e minúsculo, da existência, né? Uma letra com acento é diferente de uma letra sem acento. E o R lê essa diferença. Ok? Tudo beleza?
Então vamos para a última parte? Gente, como eu já gastei bastante tempo, eu falei muito, mais do que eu planejava, a última parte vai ser rápida. Eu quero, na verdade, oferecer para vocês 3 scripts. E no lugar de eu ensinar detalhadamente como eles funcionam, eu já fiz isso em outra aula, para quem acompanhou o nosso último workshop teve essa aula, os scripts inclusive foram gerados nela. Então eu vou simplesmente mostrar para vocês os scripts, para vocês usarem os scripts como uma ferramenta de aprendizado e de uso prático, tá ok? Então bora lá! Eu vou aqui no R, finalmente, né? Vou abrir e eu tenho aqui uma pasta. Isso é uma outra coisa legal, organizar os seus arquivos em subpastas bem organizadas. Eu uso no meu Drive D, eu tenho D2 R e todas as minhas pastas de trabalho ligadas ao R estão no mesmo lugar. Isso facilita muito o processo de leitura de dados. Eu vou mostrar para vocês a etapa na qual isso ajuda. Aí eu tenho para essa aula de hoje, esse aula R 2019, 3 scripts, tá vendo? Um para arquivos no formato TXT. Esse é o primeiro script que vocês vão olhar, porque ele está todo descrito com detalhes, tá? E eu já vou falar dele. Então deixa eu minimizar aqui um pouquinho. Essa foi de uma aula em setembro de 2018. O outro é para arquivo CSV. Vou abrir, vou deixar aqui e depois eu comento. E por fim, o último é para arquivos do Excel, arquivos XLSX. Vou deixar aqui no cantinho. Como é que esses scripts estão estruturados? Eles estão, especialmente o primeiro, para arquivos TXT, está estruturado para tentar ensinar uma pessoa que está iniciando a ler um arquivo de dados. Como que você lê um arquivo de dados no R dessa forma como eu estruturei? 4 etapas. Primeiro, você avisa para o R em qual pasta o arquivo ou os arquivos estão. Segundo, você confere, pede para o R listar os arquivos para você ter certeza que você está na pasta correta e se você salvou os arquivos lá. Terceiro, é o núcleo. Você lê o arquivo. Quarto, você pede para o R conferir. Você busca por erros, vê, ele leu corretamente, aí você pede para o R te mostrar as características dos dados para você dar uma conferida se está tudo certo. Essa primeira etapa de escolher a pasta, ela tem várias possibilidades. Uma delas é via menu. Se você quiser, você vem aqui no R, arquivo, mudar diretório, ó. Aí você escolhe a pasta. E tudo que o R for ler, ele vai ler a partir daquela pasta. Pessoalmente, e essa é a primeira opção, né? Eu escrevi ela aqui, ó. Tá aqui, tá vendo? Pessoalmente, eu gosto muito dessa segunda opção. Eu digo para o R com o comando setwd que os arquivos estão dentro dessa pasta. Ó, se eu for aqui pelo Explorer, cadê? Aula R 2019. Se eu clicar aqui, ó, tá aqui o endereço. d:/r/aula 2019. Só tem que ficar atento porque o Windows usa essa barra para a esquerda. E no R, ele usa a barra para a direita. Se eu uso essa opção, eu vou dar aqui meu Ctrl R, ó, o R leu. Tá vendo que ele não disse nada? É porque deu certo, né? Ele não dá erro, então quer dizer que ele fez. Eu tenho uma opção 3 que é meio do caminho. Se eu executar esse comando, o R vai abrir uma janela para eu escolher a pasta. Eu gosto dessa segunda porque depois que eu fiz ela uma vez, eu nunca mais preciso me preocupar com ela porque ela está pronta no script. Os dados estão sempre no mesmo lugar, então é só executar ela e o script todo fica automatizado. Aí vem a parte 2. Eu vou conferir. É bem simples, ó, esse comando dir. Aí eu vejo, ei, esses arquivos são os arquivos que eu preciso? Se não forem, das duas uma. Ou eu fiz alguma coisa errada aqui e não coloquei na pasta correta, ou eu esqueci de salvar os arquivos que eu quero lá dentro. Legal? Beleza. Opção 3, ler. Eu tenho duas opções básicas. Ou eu leio com o nome do arquivo escrito, então, quando eu for ler um arquivo diferente, eu mudo o nome. Ou eu leio com uma opção, mas ela só funciona para usuários de Windows. Usuários de Mac não tem essa função, tá? Que é pedir para o R abrir uma janela e eu clico no arquivo que eu quero ler. Apesar da segunda ser mais amigável para quem é iniciante, eu gosto muito mais da primeira, porque, de novo, fica automatizado. Eu executo e pronto, eu não preciso clicar em nada. Ele foi lá e leu. Aí, antes de eu começar a analisar os dados, eu confiro. Por exemplo, eu posso dar um summary. Olha aqui o summary, ele mostra um resumo de cada coluna da minha planilha de dados.
Ou se eu quiser ser mais detalhista, eu posso usar o view e ele me abre a planilha aqui e eu olho, aqui as unidades amostrais são fragmentos florestais. Em cada fragmento eu tenho essas variáveis, ambiente, área, riqueza, abundância da espécie 1. Olha as minhas escolhas. Não usei acentos, usei letras maiúsculas, não usei espaços. Só escolhas. Todas elas são escolhas, não tem certo ou errado. E é isso. Eu poderia detalhar e falar mais coisas, mas na verdade meu objetivo na aula de hoje era só, digamos, entregar para vocês. Ei pessoal, estão aqui os scripts de leitura de dados, aproveitem. Muitos de vocês acompanharam nossos últimos 2 workshops e tiveram acesso a alguma aula de leitura de dados. Então vocês, podem resgatar isso da memória. Para quem for bem iniciante, vai trabalhando aos pouquinhos com esses scripts, mas eles estão bem mastigadinhos, tá? O script TXT é todo detalhado. Depois você pode olhar o script para CSV, que está aqui, já com menos detalhes, mais direto ao ponto, tá? Você pode digitar seus dados no Excel e dar um salvar como CSV, ou digitar seus dados no Excel e a forma como eu gosto é a seguinte: eu copio os dados depois de digitar para gerar o TXT, no lugar de usar o salvar como, você chama o bloco de notas e cola, e os dados estão automaticamente no formato TXT. Você não tem que editar nada, mesmo se aparentemente eles estiverem bagunçados, eles estão corretos. E se você quiser ler diretamente do Excel, você vai precisar, deixa eu fechar isso, instalar um pacote chamado readxl. Então você instala o pacote, carrega o pacote, esse comando é para carregar, e aí você pode ler os arquivos direto do Excel. Mas vão ter uns detalhes, como por exemplo, eu coloco aqui no final, ele não reconhecer alguns tipos de variável. Aí você pode ter que alterar. Tá tudo descrito aqui para vocês. Legal? Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Para mim é um prazer compartilhar um pouquinho desse conhecimento com vocês, E que vocês, então, agora tenham uma visão bem prática, bem concreta e bem segura de como organizar os dados para depois analisar. Beleza? Então é isso, gente. Um grande abraço e até uma outra aula. Valeu!